Eu vou te explicar nessa aula como montar uma questão assim, uma questão de concurso, múltipla escolha com uma imagem em LaTeX. Para isso eu vou usar o ChatGPT na parte que a gente estiver falando da imagem. O vídeo está dividido aqui, particionado certinho, então você pode ir diretamente na parte que te interessa ou o que eu sugiro para você, veja o passo a passo para você não perder nenhum detalhe. Bom vídeo para você! Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar a parte textual aqui e digitar. Vou te mostrar uma estratégia que eu uso quando a gente está trabalhando com imagem. Isso daqui é uma imagem, não tem como eu copiar e colar o texto. Então eu teria que realmente digitar. Eu faço isso daqui, ó, deixo aberto o bloco de notas e eu vou começar a digitar. E aí eu deixo ele assim na frente e vou digitando sem preocupação aqui a parte textual. Digitada a questão. Ficou faltando aqui só a parte da imagem, mas aí depois a gente vê isso com calma. Agora eu copio essa questão aqui. E aí a gente vai lá no site do Overleaf, clica em novo projeto, projeto em branco, e o nome desse projeto vai ser questões de múltipla escolha. Aí eu vou fazer algo que eu faço no meu curso de LaTeX, que fica mais fácil visualizar. Eu clico aqui nessa parte superior, o layout, e vou deixar em um PDF separado. Assim você vê grandão aqui quando eu tiver que mostrar o PDF, o resultado, né? E o código vai ficar nessa partezinha daqui. Ok? Assim eu posso colocar um texto grandão se você estiver assistindo no celular. A propósito, se você quiser fazer o meu curso de LaTeX, dá uma conferida aqui na descrição, porque você que está assistindo aqui pelo canal tem desconto, beleza? Então usa o cupom que está aqui na descrição, usa o link que está aqui, te vejo lá no curso. Vamos lá, do início, ó, dentro do Begin Document, End Document, eu vou simplesmente deletar o que está aí escrito e aqui para cima também. Na verdade não importa essa parte para a gente por enquanto. Eu vou simplesmente colar aqui o nosso texto. E só para você ver como ele está no momento, eu vou compilar, teclando Ctrl Enter, e aí vamos lá visualizar, né? Ele está desse jeito aí, tá com as margens estranhas, tamanho da fonte também e tal. Mas tem um jeito bastante legal de você conseguir deixar nas normas, aproximadamente, né? Nas normas da ABNT, com 3 pacotezinhos simples, que são os seguintes, ó. É o pacote Geometry, tem um outro pacote que se chama AnyFontSize, e um outro que se chama ParSkip. Para que servem eles, né? O Geometry, ele serve para você consertar as margens. Então, antes desse início do Geometry, a gente vai criar aqui um campo opcional, que a gente faz usando colchetes. E eu vou dizer que a margem esquerda, o meu left margin, ou L margin, é 3 centímetros. O meu T margin, que é o top margin, a margem superior, é 3 centímetros também. Right margin, 2 centímetros. E bottom margin, também 2 centímetros. E o papel que a gente está usando é tamanho A4. Então, A4 paper no finalzinho ali. Assim a gente já arruma essa questão das margens. Beleza? Próximo passo. Eu quero que a fonte seja tamanho 12 e tenha espaçamento 1,5. Como é que eu faço isso? A gente já puxou o pacote AnyFontSize. Então, depois do Begin Document, a gente vai escrever o seguinte: Font Size, tamanho da fonte, e aí tem 2 campos obrigatórios aqui. No primeiro campo, a gente vai escrever o tamanho dessa fonte, que é 12 pontos, tá? Então, 12 pt. E no segundo campo, a gente vai dizer o espaçamento. Para calcular o espaçamento, eu quero espaçamento de 1,5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o tamanho da fonte, que é o 12, vezes 1,5. Então, vai ser 18 pt, né? 12 vezes 1,5 dá 18. E aí a gente seleciona essa fonte. Na frente ali você vai colocar /select fonte. E agora a fonte é 1,5, o espaçamento, né, 1,5, e a fonte está no tamanho 12 pt. Ok, nós já definimos como vai funcionar o Geometry e como funciona o AnyFontSize. Como é que funciona o ParSkip? Par vem de paragraph, né? Parágrafo. E skip é um salto do parágrafo. Aqui dentro do campo opcional do ParSkip, se eu colocar esse comandinho aqui, ó, vai identar, ou seja, vai afastar, vai dar 2 centímetros ali de parágrafo, porque eu coloquei que são 2 centímetros. Se eu deixar como 0 centímetros, aí não vai acontecer esse espaçamento. É isso que eu quero que aconteça aqui. E, só para você ver o funcionamento, também tem esse outro comandinho aqui, que é o skip. A gente vai separar por uma vírgula, tá? E fica dentro desse campo opcional. O skip, ele vai saltar de um parágrafo para o outro aquela quantidade ali que a gente colocar de distância. Então, tá pulando aqui 2 centímetros no momento. Eu que coloquei para você ver o que vai acontecer com o texto, tá? Eu gosto de 0,1 centímetro. Aí fica uma distânciazinha legal, mas você pode configurar do tamanho que você achar melhor, beleza? No momento, então, nosso PDF está desse jeito. E nós vamos agora fazer a parte superior, aquela partezinha onde fica escrito da onde é a questão, de qual ano, qual a banca, ok? A gente vai fazer isso usando uma tabela. Vamos lá fazer essa tabela. Eu quero que ano, banca e órgão fiquem na mesma linha e a parte da prova vai ficar na linha de baixo. Então essa tabela vai funcionar da seguinte forma. A gente vai colocar /begin,
tabular, tecla Tab, e aí o próprio programa, né, quando a gente está usando aqui o overleaf, ele vai digitar o restante para a gente. Então eu tenho uma tabela, eu quero que tenha 3 colunas, então aqui eu vou colocar mais uma letra C. Vou só separar aqui com esse traço na vertical para você perceber que está separando ali um texto do outro e colocando uma barrinha. Deixa eu preencher essa tabelinha aqui, Ctrl Enter, só para você ver o que está acontecendo. Criou tipo uma matriz aqui, tá vendo? Ó? E aí está separando uma coluna da outra com esse tracinho na vertical. Se a gente colocar mais um E comercial e mais uma letrinha aqui, e na parte de baixo a mesma coisa, né? Porque a gente determinou que seriam 3 colunas ali em cima, vai ficar desse jeito aqui, ok? Eu substituir a letra A pela palavra texto. Assim fica um pouco melhor de visualizar, né? Então é isso daqui que está acontecendo. Eu quero que você perceba que essa barrinha aqui, ela é composta a partir desse comando aqui. Se eu retiro esse comando aqui na parte de cima do tabular, se eu tiro essa barrinha na vertical, quando a gente compilar, essa barrinha aqui vai sumir, tá? Essa barrinha que separa uma coluna da outra. No final das contas vai ficar assim, mas por enquanto eu quero que tenha essas barrinhas e eu quero que tenha uma barrinha na vertical também, então eu vou colocar esse comandinho chamado ageLine, que é horizontal line, no final de cada uma das linhas aqui. Então fica desse jeito aqui, e aí sim eu vou colocar o ano nessa primeira coluna, aqui na próxima eu vou colocar a banca, e na terceira coluna eu vou colocar o órgão, ficando desse jeito aqui o nosso texto, beleza? Agora, na linha de baixo, eu quero colocar todo esse texto aqui, só que ocupando as 3 colunas dessa linha de baixo. Para isso, a gente precisa usar um comando especial. Vou deletar toda essa linha aqui, tá? Só vou deixar o final aqui, que é a quebra de linha, e o ageLine, que faz uma linha na horizontal. Então, aqui na linha de baixo, eu vou colocar assim, ó. Multicolumn, teclo Tab, e aí você tem 3 campos obrigatórios. O primeiro campo obrigatório serve para dizer quantas colunas que eu vou mesclar. Eu quero mesclar 3 colunas, né? Na parte de cima aqui nós temos 3 colunas, na parte de baixo eu quero que essas 3 estejam escritas em uma só coluna. Então, vou mesclar 3 colunas. Eu quero que esse texto esteja alinhado à esquerda, então vou colocar a letra L de left, vai estar alinhado à esquerda. E qual texto que vai ser esse, né, que está alinhado à esquerda? É esse último aqui. Esse textinho aqui de baixo. Então, ele que vai ficar no terceiro campo obrigatório. Quando eu colar aqui e compilar, você vai perceber o seguinte. Ultrapassou um pouquinho aqui a margem, ó. O texto vai até aqui e a tabela prossegue um pouco mais. Como que a gente pode arrumar isso? Você pode aumentar o tamanho dessa margem, você pode fazer isso, ou você pode reduzir o tamanho da fonte. E aí você vai fazer da forma como você acredita ser melhor, tá? Eu vou fazer reduzindo o tamanho da fonte. Como que eu vou fazer isso? Ó, o código para a gente reduzir o tamanho da fonte é esse aqui de cima. Eu vou colocar ele aqui, ó, antes do início da tabela, e eu vou colocar uma fonte um pouquinho menor, vou colocar tamanho 10 aqui, e para esse segundo campo eu vou manter 18 mesmo. Depois da tabela é importante você colar de volta aqui a fonte original, que é o tamanho 12 e o espaçamento de 1,5. Porque se não fizer isso, você vai manter aqui esse comando para o restante do texto inteiro, tá? Então, ficaria assim, ó, com a letrinha pequenininha. E aí não é legal, né? Eu quero colar aqui para o restante do texto não ficar pequenininho, ele vai ficar grande de novo. Essa parte de cima tudo bem ser um pouquinho menor, e aí você pode ir ajustando para até ficar do tamanho que você quiser, né? Se colocar tamanho 11, ó, fica um pouquinho maior, próximo do tamanho do restante do texto. Como eu quero colocar algumas coisas em negrito, eu vou deixar tamanho 10 mesmo aqui, eu vou selecionar esse ano e teclar Ctrl B. Assim o comando é automático aqui, ó, /textbf, e aí esse textbf vai fazer o negrito, né? E o que tiver dentro dessas chaves aqui vai ficar em negrito. Eu poderia só digitar, né? Antes de banca, por exemplo, eu coloco textbf, bf, e aí abro chaves, fecho chaves, mas se você lembrar do atalho, né, que é Ctrl B, faz direto. E aí vou teclar Ctrl Enter, olha só que legal, ficou desse tamanho aqui. Se bem que eu acho que dá para ficar tamanho 11 sim, essa letra. Dá para ficar tamanho 11 sem problema. E aí a prova também, cadê? Onde está a prova? Aqui embaixo, eu quero que essa prova também fique em negrito. Então Ctrl B e tá lá, em negrito também, beleza? Como eu falei anteriormente, você pode deixar do jeito que você achar melhor. Eu quero tirar essas linhas daqui, eu não quero mais as linhas separando uma linha da outra dessa tabela, eu também não quero essas linhas na vertical. Então eu posso retirar tudo isso e aí ficou simplesmente desse jeito aqui. Beleza? Para mim tá legal assim. Depois dessa tabela eu quero pular um pouquinho de espaço, então eu vou usar esse comando /vspace 1 centímetro, tá? Pulou 1 centímetro e aí sim começaria o nosso texto.
Essa parte aqui eu já posso deletar, né? Eu tinha mantido ela só para a gente copiar e colar lá em cima. E aqui vamos ler o texto. Ó. Na figura com dimensões indicadas em metros, o segmento DC divide o jardim. Tá, lá no nosso original tá escrito só assim, né? DC, sem a parte superior estar com o tracinho em cima. Agora, aqui embaixo tá escrito DC desse jeito. Inclusive tá um pouquinho estranho, né? Não combina muito com o texto, parece. Eu quero que nesses dois lugares esse DC esteja com essa faixinha em cima e que fique de um jeito legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar entre cifrão, para que seja um ambiente matemático, e vou fazer o comandinho overline. Para você que acha que está sendo muito comando, que está sendo muito complicado, eu vou te falar um negócio. No meu curso de LaTeX, eu falo de cada uma dessas coisas em momentos separados. Aqui eu estou utilizando um monte de coisas que a gente vai aprendendo ao longo do curso, devagarzinho, detalhado, certinho. Tem uma aula só para falar como fazer um ambiente matemático, por exemplo. Aí tem uma outra aula só falando a respeito de tabelas. Dá para a gente trabalhar melhor e você ir exercitando isso, tá? Então, isso daqui é corrido porque a gente quer chegar no objetivo logo. Então, quer uma coisa mais detalhada, mais tranquila? Tem meu curso de LaTeX, dá uma conferida no link da descrição. Essa medida aqui, então, eu vou copiar e aqui na parte de baixo eu vou colar esse DC. E aí o ambiente matemático vai só terminar depois de 5 metros da escrita, né? 5 metros. Olha o resultado, que legal. Já ficou assim, ó. DC divide o jardim triangular ABC em dois canteiros também triangulares, T1 e T2. A gente pode também fazer assim, tá? Ó, T1, eu vou selecionar, e aí quando eu tiver selecionado, eu vou teclar aqui o cifrão. Aí ele vai ficar desse jeito já, tá? É legal você saber dessas coisinhas aqui, porque agiliza quando você tiver que digitar muito texto. E eu quero fazer com que esse 1 e esse 2 sejam índices. Então eu vou digitar underline, e aí sim eu digito 1 e eu digito 2. Porque aí fica desse jeito aqui, ó. T1 e T2. Fica mais elegante, na minha opinião. Sabendo-se que DC tem 5 metros e que a área do canteiro T1 é igual a 27,5 metros quadrados, esse metros quadrados está escrito desse jeito aqui, ó. Quando, na verdade, é melhor a gente escrever assim, ó. Escreve um acento circunflexo, depois você escreve o 2. Aí sim, fica certinho. Deixa eu substituir esse T1 também aqui por T underline 1. Legal. Agora a parte de baixo está mais elegante também. Conclui-se que a medida do lado BC eu também quero deixar com overline. Certo. Desse jardim é igual a. E aí você tem as opções. Eu quero deixar essas opções aqui como itens. Eu vou colocar assim, ó. Isso daqui é um item, isso também. E todos esses itens aqui, eles vão estar entre cifrão. Aqui, esse próximo e esse daqui. E eles serão um ambiente enumerado. Vou colocar então /begin enumerate. Enumerate, tem que escrever certinho, tá? Quando a gente tecla Tab, o overleaf escreve pra gente o restante do comando. Aí basta a gente deletar o que não for útil aqui, e eu vou pegar esse /end enumerate e colocar no final. Só vou colocar de outro jeito, ó. Vou segurar o Alt aqui no teclado e vou teclar setinha para baixo, assim ele vai caminhando até o final, beleza? Quando a gente coloca assim, vai ficar enumerado de maneira numérica. Do lado esquerdo você tem esse 1, 2, 3, 4, 5. E a gente pode enumerar também com letras. Se a gente colocar aqui depois do enumerate, do /begin enumerate, eu posso colocar um A maiúsculo, por exemplo, e um parênteses. Assim vai enumerar com letras, ao invés de enumerar com números, por assim dizer, tá? Mas para isso você precisa de um pacote lá no início do seu documento, antes, na verdade, né, do início do documento, ele começa aqui na linha 8, ó. Antes disso a gente chama de preâmbulo e eu vou puxar mais um pacotezinho que se chama enumerate. Beleza? Ctrl Enter e aí sim vai funcionar numa boa, tá? Enumerado com letras aqui, A, B, C, D ou E, praticamente pronto. Falta simplesmente ali a nossa imagem. Eu quero construir essa imagem aqui também usando o LaTeX. E aí a gente vai usar o ChatGPT como guia para a gente construir essa imagem de uma forma mais rápida e mais tranquila, se você não conhece como funciona o pacote TICZ, porque ele é um pouco mais complexo. Para você ter ideia, tem um módulo no curso falando só do pacote TICZ. Então tem muita coisinha aí para ser vista, beleza? Vamos com calma, vamos lá pelo ChatGPT que vai dar tudo certo. Vou pedir aqui, vamos ver se ele vai responder, hein? Vamos lá, ChatGPT, não nos decepcione. Eu vou pedir para ele construa um triângulo ABC usando a linguagem LaTeX e o pacote TICZ. Vamos lá. Olha só que legal, ele já construiu para a gente aqui, e ele construiu desde o início, né? Ele diz para a gente que
o pacote TICZ tem que ser usado, ele determina ali quais são as coordenadas desse triângulo ABC e aí faz esse desenho aqui acontecer. Então, se você não tem conhecimento do TICZ Picture, você pode utilizar isso daqui como um pontapé inicial aí para começar esses treinos. Ó, eu vou simplesmente copiar o pacote TICZ, vamos lá no nosso arquivo e eu vou colar esse TICZ aqui. E aí eu vou copiar o ambiente que ele nos passou, ó, /begin TICZ Picture até o end TICZ Picture. Essa parte eu vou copiar aqui, ó, onde vai ficar a imagem. E mais do que isso também, eu vou colocar ela centralizada, tá? Antes do Begin Picture, eu vou colocar /begin center e esse end center eu vou jogar ele lá no finalzinho. Então o TICZ Picture está dentro do ambiente centralizado. Como é que vai ficar o resultado disso daqui, ó? Compilei. Vai ficar desse jeito aqui. Esse é um triângulo qualquer que o ChatGPT pegou e desenhou, porque a gente não deu maiores informações para o ChatGPT de como a gente queria esse triângulo. Então não está parecido com esse daqui, certo? Aí eu vou pedir para o ChatGPT digitar apenas o código do triângulo, sem o preâmbulo, sem aquela parte do /begin document, sem aquela parte do /use package, tá? Porque a partir daí ele vai responder a gente só com a parte do desenho que a gente deseja, tá? Ele repete essa parte do código e agora eu quero mudar essas coordenadas. Eu poderia ficar aqui pedindo para ele mudar essas coordenadas para mim, mas eu posso também ir direto lá para o nosso TICZ Picture e eu mesmo alterar essas coordenadas. Ó, eu quero que um dos pontos, o ponto A, seja qual? Eu quero que ele esteja lá do lado esquerdo, tá? Posso continuar sendo 00, né? Nosso ponto A pode continuar sendo 00? Pode, sem problema. Então eu vou deixar ele aqui no 00. O B, ele está bem para a direita. Eu quero que aqui esteja aproximadamente na metade e o B vai estar no nosso X valendo 10. Ele vai estar bem para a direita. Quanto à coordenada C, vai ter para o valor X, 5. O que isso vai fazer, né? Vai fazer o desenho ficar nesse formatinho aqui. Então já está mais aproximado do que a gente deseja. O C, ele não vai ficar na parte de cima, ele vai ficar na parte de baixo do desenho. A gente quer que ele fique assim, né? E pensa comigo, ó, se do A até o B eu estou desenhando 10 como a distância, quanto que é essa distância aqui aproximadamente? Já que o desenho não precisa estar perfeitinho, né? É só para representar o desenho que está feito ali. Eu vou colocar a distância que eu acho que faz algum sentido dentro ali do que está sendo pedido. Vamos tentar 3 como distância? Só que ao invés de 3 para cima, né? No momento ele está 2 para cima, o ponto C. Eu vou querer 3 para baixo. Então, menos 3 e aí Ctrl Enter. Olha só como ficou. Não está tão parecido. Um pouco grande demais essa distância. Vamos deixar menos 2 mesmo? Vamos ver como é que fica? Aí, já está mais parecido. O C está na parte de cima do ponto. Eu quero que ele fique embaixo. Como que a gente faz para alterar isso, né? Aqui na parte do Node é onde você escreve o nome desses pontos e aonde ele vai ficar. Então, o C ele está above, ele está acima da coordenada C e a escrita, né, o que aparece escrito ali é C maiúsculo. Agora eu substituo por below, né, que é abaixo em inglês, e vai ficar aqui. O C vai ficar abaixo da onde é a coordenada C. Beleza? Depois, eu sei que tá juntinho ali, mas depois a gente pode separar, tá? Do restante do texto aqui. O importante mesmo é o desenho. Ok, agora eu quero que haja um ponto D. Olha aqui o ponto D aparecendo. Esse ponto D, ele está ali entre o ponto A e o ponto B, exatamente no meio. E a gente pode pegar aqui, ó, copio o código, né? E eu crio aqui. Eu quero agora criar a coordenada D, que vai estar exatamente ali no X valendo 5. E eu crio ali embaixo também um nome para essa coordenada, simplesmente copiando o código e colando, ó, vai estar aonde? Vai estar no ponto D, né, na coordenada D, esse node, esse texto, e ele vai estar acima, above, da coordenada D, e vai estar escrito a letra D. Assim, quando a gente tecla Ctrl Enter, tá lá criada a coordenada D também, beleza? Do D até o C eu quero fazer um tracinho. Olha que legal, ó. Se você sabe como é que funciona o desenho do triângulo, você pode supor, né, pelo menos, como funciona o desenho do tracinho. Se aqui está saindo da coordenada A, tracinho, tracinho, indo para a coordenada B, depois tem tracinho, tracinho, indo para a coordenada C e depois fecha o ciclo, como que eu faria um desenho saindo de D e chegando lá no ponto de baixo, que é o C, né? É só fazer assim, né? Ó, eu saio de D e chego em C, ponto e vírgula. É o mesmo comando, só que para lugar diferente. Então tá saindo de D e chegando em C. Chegou lá certinho.
Tá ficando bonito o nosso desenho? Tá achando legal? Não esquece então de se inscrever aqui do canal. Para eu saber que você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque isso faz total diferença para mim, tá? Assim eu sei que você gostou. E se você puder indicar para outras pessoas, então eu vou ficar mais feliz ainda. Vamos lá continuar nosso desenho. Agora a gente quer fazer essas retinhas aqui, né? Que vai de um lado, de um ponto até o outro ponto ali. Eu posso ir testando aqui, né? Fazendo do jeito que eu lembro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu sei que o ponto A tá em 0, 0. Então eu vou usar o 0 para x, 1 para y, saindo daqui e chegando em 10 para x e 1 para y. Então essa retinha vai estar um pouco acima daquela retinha inicial, né? Daquela base do nosso triângulo ali. E aqui dentro desse draw, eu vou colocar um ambiente opcional e eu acho que é assim que faz retinha. Será que é? Olha só, é exatamente assim que faz retinha, olha lá. Tá desse jeito aqui. Eu coloquei afastado, mas aí depois é só a gente ir aproximando, né? Ao invés de ser 1 de distância, eu posso colocar 0,5, 0,25, assim eu vou aproximando, né? Um pontinho do outro ali, e aí a gente consegue controlar certinho para onde que isso daqui tá indo. Vou colocar 0,25 no outro, ó. Se eu quisesse mais próximo, daria para fazer assim. Enfim, vamos supor que eu não sei como é que faz esse comando aqui da setinha e nem sei melhorar esse comando. Como que eu posso pedir pro ChatGPT fazer isso para mim? Eu posso pedir para ele fazer escrevendo aqui, ó. Crie um segmento de reta que saia um pouquinho acima da coordenada A e vá até um pouquinho acima da coordenada B. As pontas dos segmentos devem ser setas. Vamos deixar assim? Vamos ver se ele consegue? Não, vamos atualizar o site. Legal que ele repete com as nossas palavras, né? Claro, aqui está o código LaTeX para desenhar um segmento de reta que sai um pouquinho acima da coordenada. Ah lá, como que ele fez? Ó, tem a coordenada A, a coordenada B. Ele usou esse Shift. Eu nem sabia que existia esse Shift Y, hein? Será que é legal com Shift A e Shift B? Vamos lá? Ó, funcionou. Muito parecido com o que eu tinha feito anteriormente, tá? Mas não é exatamente o que eu quero ainda. Como fazer uma seta mais grossa? Line Width, olha só que legal. Vou aumentar a largura dessa setinha aí. Aumentou um pouquinho demais, né? A gente pode reduzir, não tem problema. 0,5, 0,25, 0,25 tá legal. Tem outro comandozinho aqui que a gente pode fazer também, tá? E tem a ver com essa questão das setas, quando a gente está falando em TICZ, que é Use TICZ Library, que é o Arrows, é o nome de uma biblioteca do TICZ, que ela é própria para desenhar setas, assim. E aí o tipo de setinha que a gente está usando é esse daqui, ó. Arrow Tip, tá? Então tá desse jeito aqui. Não é o tipo que eu quero o tipo LaTeX, que é esse daqui, ó. Ó, ele é proporcionado pelo arrows.meta na biblioteca do TICZ, tá? Então tem esse pontinho meta depois e a gente pode usar esse LaTeX na hora de fazer o desenho. Ao invés de usar essa setinha desse jeito aqui, a gente escreve assim, ó. LaTeX, hífen, LaTeX. E tá lá, a setinha no estilo que a gente deseja, tá? Fica desse jeito aqui. A seta que eu vou utilizar vem de A até D e depois de D até B. Então eu vou trocar ali, ó. Vai de A até D, depois de D até B. Beleza. Agora o ponto tá estranho, né? Porque ele tá dentro dessas duas retas. Então eu vou colocar o ponto D um pouquinho mais acima, tá? Ele não vai estar só above, ele vai estar above. Eu vou dizer exatamente o quanto acima ele vai estar, tá? Eu quero que ele esteja 0,5 centímetros acima. Beleza? Agora ele tá assim, nessa distância. E aí, se você quiser mais próximo, você vai reduzindo. 0,3 centímetros, por exemplo, ele vai estar um pouquinho mais para baixo. E aqui eu acho que tem um posicionamento legal. Agora falta a gente indicar que aqui você tem dois ângulos retos e indicar esses textos, T1, T2, esse daqui e esse outro aqui. Esses textos que estão acima das setas é mais fácil de a gente indicar. Basta a gente fazer assim, ó. Coloca esse node e aí você escreve o texto que você quiser escrever. No nosso caso aqui, o primeiro textinho que a gente vai escrever está entre o A e o D. E é a letra X. Então eu vou colocar um node e vou colocar a letra X aqui. Se eu quiser colocar ambiente matemático, também pode. Tá lá, ó. Exatamente entre esses dois, a letra X. E aí, como a gente aprendeu anteriormente ali com o ChatGPT, tem esse comandinho aqui, né? Que deixa o node um pouquinho mais para cima. Então vamos usar ele 2 milímetros acima. Vamos ver como é que fica, ó. Já ficou legal, ó. O X está escrito aqui. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de usar o X, eu vou colocar aqui embaixo, entre o D e o B, X mais 1. Vamos lá, X mais 1.
Não tá legal esse A e esse B, né? Não tá igual ao nosso desenho original. Aqui o A tá à esquerda e o B tá à direita. Então deixa eu aproveitar para arrumar isso daqui também. Ele não vai estar abaixo à direita, ele vai estar só à direita. E esse aqui só vai estar à esquerda. Pronto, legal. Aí ficamos ali com a expressão, onde a gente queria que ficasse mesmo. E esses ângulos retos aqui, eu poderia puxar um pacote de ângulos e tal, mas vamos fazer de um jeito mais tranquilo, tá? Porque o vídeo já tá muito longo. Quer fazer ângulo reto? Você pode fazer quadradinhos, tá? Quero desenhar um retângulo, começa em 0, 0 e vai até 1, 1. Só pra gente construir esse retângulo, para você ter uma ideia de qual que seria o tamanho dele, tá? Então um retângulo de tamanho 1 por 1 seria assim. E se fosse ponto 2 por ponto 2, ó, ficaria desse tamanho aqui, tá? Já é mais ou menos um tamanho legal, um tamanho que eu quero que ele fique. Vamos deixar só um pouquinho maior, ponto 3 aqui, e aí a gente vai posicionar ele aqui agora. Ele não vai começar em 0, 0, ele vai começar aqui assim. Então que lugar que é aquele, né? Para x é 5 e para y é 0 mesmo, aproximadamente, lógico, né? E aí aqui a gente vai ter 5.3, vai ir do 5 até o 5.3, e no y ele vai ir de 0 a 0.3 mesmo, né? 0.3. Então ele tá mais ou menos ali, ó, beleza? Para eu colocar ele na parte de baixo, menos 0.3, né? Menos 0.3. Aí ele tá na parte de baixo agora. E para eu colocar ele um pouquinho mais para a esquerda também, né? Basta a gente arrastar esse início. Ao invés de ele começar em 5, eu tiro 0.3 desse 5, né? 0,3 do 5. Então vai ficar em 0.7, porque a gente tá falando em inglês, então não é vírgula, é ponto, né? Então 4.7. Aí ele começa em 4.7 e vai até 5.3. Beleza? Já ficou aqui os ângulos retinhos sendo indicados. E agora sim, tô feliz aqui com o que a gente fez, tá? Já achei legal pra caramba. A gente poderia colocar um pouquinho mais afastado agora, só para não ficar tão colado no texto. Eu vou colocar um big skip aqui, ó, antes do início do centro. E aí tá um pouco mais afastado. Beleza, agora tá bonitão. Olha só que profissional, cara. Que legal que ficou digitado esse texto. Na edição do vídeo eu percebi que eu esqueci de colocar os dois textinhos, né? O T1 e o T2, então vou fazer isso agora. Para fazer a parte do T1 e do T2 aparecerem aqui, basta a gente vir aqui no TXZ Picture e adicionar um node. Esse node vai estar escrito T1 dentro do ambiente matemático e no outro vai estar escrito T2. E a localização deles é determinada assim. A gente vai falar at e vamos olhar as coordenadas aqui. Aí essa parte é um pouquinho matemática. Você vai olhar as coordenadas e pensar o seguinte, ó. Em y, a diferença é de 2 para baixo, no caso, né? Eu quero que ele fique mais ou menos no meio ali. Então, em y, a gente vai ter menos 1. E o x, ele varia de 0 até 10. Então, eu quero entre o 0 e a metade, né? Entre o 0 e o 5, ou seja, 2.5. E eu quero que esse outro aqui fique entre a metade e o final, ou seja, em 7.5. Assim, quando a gente compila, vamos ver onde é que vai ficar. Tá aqui, ó. Feio, né? Não tá legal. Porque ficou exatamente no meio da distância aqui. Ficou exatamente onde tá o x, ó. Exatamente onde tá o x mais 1. Então, vou colocar um pouco mais para a direita esse T1 e um pouco mais para a esquerda esse T2. Vou tentar aqui 3.5 e esse aqui em 6.5. E um pouquinho mais para cima também. Menos 0.7. Ao invés de menos 1, menos 0.7. Beleza. Agora tá num lugar legal. E aí, tem uma parte que é lógico. Quem chegou aqui tá se perguntando, pô, mas toda vez eu vou ter que fazer isso? Que loucura, né? Muito texto para eu digitar. Não, cara, você não precisa fazer isso todas as vezes. Você pode pegar isso daqui, tudo que já tá pronto, esse formatinho aqui de cima, por exemplo, e transformar em um comando, né? Você transforma isso tudo em um comando só. E aí você deixa isso daqui muito mais simples, você deixa em uma só linha de código. Essas coisas todas você precisa ter feito só uma vez, tá? E essa parte aqui do gráfico aí sim, né? Cada gráfico vai diferenciar um do outro. Na parte dos gráficos você teria que fazer dependendo do gráfico que você está usando. Agora, todo o restante pode ser simplesmente reduzido para comandos. Se você quer aprender a fazer isso, dá uma conferida no vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Quer aprender mais coisas a respeito de LaTeX? Faça o meu curso de LaTeX, ele está muito bom, está muito divertido, está muito legal e essa aula vai estar lá também. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Falou!